Bem-vindos às aplicações derivadas. Vamos analisar hoje o comportamento das funções e construir seu gráfico. No caso, apenas um exercício, porque o tempo é curto e o exercício é em volta de uns 20 minutos. Bom, analisar o comportamento da função fx, que foi dada, e posteriormente construir o seu gráfico. Primeiro vamos ver o domínio. O domínio da função é a restrição o qual x não pode ser. No caso, nós não temos restrições nenhuma. O domínio pode ser os reais. Feito o domínio. No segundo momento, nós vamos encontrar a intersecção com o eixo y. Ou seja, quando x for zero, quanto vai valer y. Então, a interseção com o eixo OY. Ou seja, eu quero achar o ponto zero e o f0. O f0, basta jogar zero onde tiver x. Então, fx é igual a 2 terços x ao cubo menos 2x ao quadrado menos 6x. Quando fx for zero, vai valer zero também, porque 0 ao cubo 0, vezes 2 terços 0, menos 2 vezes 0 ao quadrado, menos 6 vezes 0. Então, temos o ponto de intersecção com o eixo y em 0, 0. Ok. Segundo momento, terceiro momento, aliás. Nós precisamos achar os pontos críticos, aonde a função tem x, que admite o máximo ou mínimo em cada caso. Então, fazer a primeira derivada igual a zero. Isso eu estou achando os pontos críticos, onde eu vou analisar a minha função. A função fx é dada por 2x, 2 terços de x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 6x. Foi dado no início do enunciado. Fazer a primeira derivada, vamos encontrar 3 que multiplica 2x ao quadrado sobre 3, menos 2 vezes 2x, menos 6. A derivada, então, resulta em 2x ao quadrado, menos 4x, menos 6. Igual a zero, para achar os pontos críticos, 2x ao quadrado, menos 4x, menos 6, igual a zero. Para achar os pontos críticos, uma função de segundo grau igual a zero, eu posso dividir todo mundo por um valor que é divisível, para facilitar encontrar esses pontos. Então, vou dividir todo mundo por 2, vai ficar x ao quadrado, menos 2x, menos 3, menos x aqui, menos 6 aqui, menos 3, igual a zero. Ótimo. Então, vamos por Bhaskara encontrar os críticos. Menos b, no caso nós temos a igual a 1, b igual a menos 2 e c igual a menos 3. Menos b, 2, mais ou menos raiz de b ao quadrado, menos 2 ao quadrado, 4, menos 4 vezes a, 1, vezes c, menos 3. Tudo isso dividido por 2a. 2 vezes 1. Teremos então 2 mais ou menos 4 mais, menos com menos dá mais, 4 vezes 1 vezes 3, 16 com 4. 4 vezes 1 vezes 3, 12 com 4, 16. Sobre 2. Então vamos ter x' igual a 2 menos raiz de 16, que é 4, dividido por 2. Então, nesse caso, x' é igual a menos 1, que é 4 menos 2 menos 4 menos 2, dividido por 2, menos 1. X duas linhas vai ser 2 mais raiz de 16, que é 4, dividido por 2. X duas linhas vai ser 3. 2 mais 4, 6, dividido por 2, 3. Achamos os pontos críticos. Os pontos críticos são menos 1 e 3. Vamos fazer agora o estudo do sinal. Bom,
marcar os pontos escritos na reta x, encontramos menos 1 e 3. Ok. Observar que nós estávamos trabalhando com a primeira derivada de uma função de segundo grau. Então, com a parábola voltada para cima aqui, mas só imaginar. Ótimo. Acima do eixo, positivo, antes de menos 1. Também depois do 3, acima do eixo. Abaixo do eixo, negativo, entre menos 1 e 3. Agora vamos apagar essa parábola. E vamos fazer o seguinte, ó. Até o menos 1, uma função fx agora, não na função derivada mais, na função fx. Até menos 1, de menos infinito até menos 1, a minha função está crescendo. Está positiva, aumentando. Entre menos 1 e 3, a minha função decrescente. Pós 3, função crescente. Vamos fazer uma curva aqui imaginária. O que nós podemos imaginar aqui? Já bateu o olho e saber sobre os pontos críticos. É que em menos 1, eu tenho o máximo da função, o ponto mais alto da função. Em 3, eu tenho o mínimo da função, o ponto mais baixo da função. Então esse é o ponto de máximo relativo e esse é o ponto de mínimo relativo, ou mínimo local, máximo local. Ok. Então, para analisar a função aqui, fx nesse ponto é crescente se toda vez que vem de menos infinito até 1 negativo, união com 3 até mais infinito, ela é crescente. Os pontos que já analisamos, aqui e aqui, nos dois extremos. Entre menos 1 e 3, ela é decrescente. Então, fx é decrescente se estiver entre menos 1 e 3. Ótimo. Bom, já encontramos domínio, intersecção, encontramos os pontos críticos, já encontramos também onde ela é crescente e decrescente. Agora vamos achar o ponto de máximo e o ponto de mínimo. O ponto de máximo, olhando no esboço que nós fizemos ali já, olhando aqui, a gente sabe que o ponto de máximo está quando x vale menos 1. Eixo x vale menos 1. Eu tenho o ponto mais alto local. E o mínimo quando x for 3. Então o ponto de máximo vai ser menos 1 e o f de menos 1. Ok, vou encontrar o f de menos 1 então. F de x é dado por 2/3 de x ao cubo, conforme o início do enunciado, menos 2x ao quadrado, menos 6x. Eu vou substituir menos 1 e vou achar o f de menos 1. F de menos 1 é igual a menos 1 ao cubo, menos 1 vezes 2/3, menos 2/3. Menos 1 ao quadrado, 1 vezes 2, menos 2. Menos 1 ao quadrado, isso. Menos 1 vezes menos 6, mais 6. Então, f de menos 1 é menos 2/3 mais 4. 3 vezes 4, 12, menos 2, 10. Então, f de menos 1, 10/3. Ou, se preferir, tira o MMC. Bom, o ponto de máximo é dado, então, por menos 1 e o f de menos 1, que é 10/3. E o ponto de mínimo? O ponto de mínimo segue o mesmo raciocínio, mas ele ocorre quando x for 3 e não menos 1. Ponto mínimo vai ser dado por 3 e f de 3. Então, vamos calcular f de 3, já estou com a função fx aqui. Então, f de 3 vai ser 3 no lugar de x. 3 ao cubo, 27, dividido por 3 dá 9, vezes 2, 18.
3 ao quadrado, 9 vezes menos 2, menos 18. E 3 vezes menos 3, 3 vezes menos 6, menos 18. Então, 18 menos 18, 0, sobra menos 18. F de menos de 3 é igual a menos 18. Ou seja, o ponto mínimo, no caso, o ponto mínimo vai ser 3 e o F de 3 que encontramos menos 18. Ponto máximo e ponto mínimo locais encontrados. Ótimo. Agora, ou seja, o que eu vou encontrar agora é o seguinte. Eu sei que a minha concavidade ela é voltada para baixo até um certo ponto. Eu não sei que ponto é isso, mas eu vou encontrar isso. E depois desse ponto, ela passa, tem algum momento que ela passa e muda de concavidade. Então, um ponto ela vem descendo, a concavidade é para baixo. Chega um certo ponto que ela deixa de ser concavidade para baixo e passa a ser concavidade para cima. Esse ponto é chamado ponto de inflexão, o momento que a função muda de concavidade. Eu vou encontrar, fazer o teste da concavidade para saber o x aonde ela vai mudar de concavidade. Depois eu acho esse ponto de inflexão jogando esse ponto x em fx. Então, vamos fazer o teste da concavidade. A segunda derivada da função igual a zero. Ok. A primeira derivada eu já tenho. Foi calculada para fazer outros entes que já calculamos. Então, vamos procurar aqui. A primeira derivada está aqui. 2x ao quadrado menos 4x menos 6. 2x ao quadrado menos 4x menos 6. Essa é a primeira derivada. Para encontrar a segunda derivada, basta derivar a primeira derivada. Então, derivada, a primeira derivada de novo é igual a 4x menos 4. Para fazer o teste da concavidade, tem que pegar a derivada segunda e igualar a zero. Então, temos 4x menos 4 igual a zero, onde 4x é igual a 4. Isso implica que x é igual a 1. Então, nesse momento aqui, ó, quando x for 1, a minha função muda de concavidade. Esse aqui é fazer o teste da concavidade. O que quer dizer com isso? Do menos infinito até o 1, ela é côncava para baixo. Ou seja, ela é côncava para baixo, ela é isso. A partir do 1 ao infinito, ela é côncava para cima. Ou seja, ela faz isso aqui. Então, volte aqui um pouquinho, por favor. Aqui, ó. De menos infinito até o 1, que está por aqui, ela é côncava para baixo. A partir do 1, ela é côncava para cima. Veja aqui. Okay? Agora eu quero achar esse ponto aqui, ó, chamado ponto de inflexão. Então, basta jogar o 1 na função fx, que é ponto de inflexão. Vamos lá. Ou seja, eu quero ponto 1, que é onde vai ser mudança de concavidade, já analisamos, e f de 1. F de 1 basta pegar a função fx, 2 terços x ao cubo, menos 2x ao quadrado, menos 6x. E substitui o 1 onde tiver x. 1 ao cubo, 1 vezes 2 terços, 2 terços. Um ao quadrado, 1 vezes menos 2, menos 2. 1 vezes menos 6, menos 6. Temos 2 terços, menos 8. 3 vezes menos 8, menos 24, com 2, menos 22. Então, nós temos f de 1 igual a menos 22 terços. Encontramos o ponto de inflexão, que é 1, e o f de 1. Então, o ponto de inflexão vai ser 1
e o f de 1 que é menos 22 terços. Bom, a análise do gráfico está pronta. Agora o que nós precisamos fazer? Esboçar o gráfico aqui nesse eixo cartesiano XY aqui. Todos os pontos que foram encontrados, eu tenho que esboçar aqui para depois traçar minha curva. Então veja bem, o ponto máximo, eu encontrei o ponto máximo, acompanha aqui por favor. Ponto máximo, menos 1 e 10 terços. 10 terços é aproximadamente 3,3, que é 3,333, então menos 1 e 3,3. Então, menos 1 está aqui. 1, 2, 3,3. Vamos dizer que ele esteja aqui. Esse é o ponto máximo. A função não vai mais além disso, no intervalo que nós analisamos. Então aqui é 10 terços e aqui é menos 1. Achei o ponto máximo. Localizei, aliás. O ponto máximo já foi calculado. Ponto mínimo. 3 e menos 18. 3 e menos 18. Esse é o mínimo local. Menos 18 e 3. Máximo local, mínimo local. Ok. Quando eu achei lá no início a intersecção com o eixo Y, acompanha, veja aqui por favor. Ó. Quando eu achei a intersecção com o eixo OY, eu achei 0, 0. Ou seja, o gráfico tem que cortar esse ponto 0, 0. Ele tem que passar por aqui, ó. A intersecção com o eixo Y. E o ponto de inflexão, que é muito importante, encontramos por último agora 1 e menos 22 terços, ou seja, 1 e menos 7,3 aproximadamente. 1, 7,3. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, opa, 7. Negativo 7,3 aproximadamente, vamos dizer que ele esteja aqui. Aqui é menos 22 terços e aqui é 1. Esse aqui é um ponto importante, é o ponto de inflexão. A concavidade vai vir aqui para baixo, depois ela muda para cima. Então agora é só pegar e traçar a curva. Nossa curva vem, passa por aqui, é o ponto máximo, então ela não vai além disso, desce, passa no 0, 0, continua descendo, passa no ponto de inflexão. Aqui, onde chegamos no ponto de inflexão, ela muda de concavidade, ela está voltada para baixo, porque ela passa a ser voltada para cima agora. Desce, chega no ponto mínimo e torna agora a subir. Então o esboço gráfico está pronto. Veja que a nossa função realmente é crescente de menos infinito até menos 1. Ela está crescendo, ó, conforme analisamos lá. Ela é decrescente de menos 1 a 3, ó, está descendo. E ela é crescente de 3 a infinito, ela volta a subir. Ok? Chegou aqui, somos felizes. O gráfico está pronto, a análise do comportamento da função também. Até a próxima.